Boa noite, meus irmãos, graças e paz. Louvado seja o nome do nosso Senhor, pelo cuidado que Ele tem sobre as nossas vidas, pela misericórdia dEle que se renova toda manhã, porque todo dia nós pecamos, falhamos, muitas vezes desanimamos, ficamos fracos, sem força. Se não fosse a sua graça e a sua misericórdia que se renova a cada manhã, não sei o que seria de nós. Talvez não estivéssemos nem aqui, porque muitas vezes nem força para vir à igreja parece que temos, porque as lutas do dia a dia, não é verdade? E Deus, Ele é misericordioso, porque a palavra fala que onde habitou o pecado superabunda a graça dEle, as misericórdias se renovam a cada manhã. E como diz aquela música, cada vez que a minha fé é provada, me dá a chance de crescer um pouco mais em quem? Nele. As montanhas e mares, exércitos e vales que atravessam, me levam mais para perto de Ti. E hoje nós vamos falar sobre mais uma disciplina espiritual, e creio eu que seja a última dessa série de mensagens sobre disciplinas espirituais, e já estudamos muitas nessas últimas quartas-feiras, na verdade. Falamos sobre a oração, em outra quarta falamos sobre adoração, em outra sobre evangelismo, em outra falamos sobre o serviço, sobre a mordomia também, sobre o jejum, que eu lembro que foi eu que compartilhei com os irmãos aqui, sobre silêncio e solidão também, sobre o aprendizado, e hoje nós vamos falar sobre a perseverança. Aí eu quero colocar 3 pontos aqui: perseverança, reticências. Por que perseverança? A perseverança com o propósito de alcançar a piedade. E eu queria começar com a frase do maior pregador do século passado, que foi o pastor Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele disse assim, que nós devemos disciplinar nossas vidas, mas devemos fazê-la o ano todo, e não simplesmente em determinados períodos. Devo disciplinar-me todo o tempo. E quando a gente olha para essa questão da disciplina, onde para você ser disciplinado você tem que ser perseverante, e quando nós olhamos para piedade e temos como objetivo alcançar essa piedade, nós vamos perceber que todos os homens piedosos, eles não eram desocupados. Não houve um homem na Bíblia que você olhe para ele que tenha sido piedoso e que não tenha sido ocupado. Todos eles eram ocupados. A gente vai olhar, o maior exemplo é o próprio Cristo. Vão ao encontro dele e fala: tua mãe está... Ele está lá ensinando no templo, pessoas reunidas ao redor dele, e fala: tua mãe está te procurando. Quem é minha mãe? Minha mãe e meu pai são todos aqueles que ouvem a palavra do meu pai. Jesus, ele pregava manhã, tarde, noite. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, a gente vai ver, ele está pregando no monte, ele passa o dia inteiro e as multidões o acompanhavam. Chegou o final do dia, ele entra dentro de um barco junto com os discípulos e ele vai atravessar para o outro lado do lago da Galileia. E muitas pessoas o acompanham. Essa é a famosa passagem onde ele acalma a tempestade. O que o texto vai dizer nessa situação? A tempestade vem, os discípulos ficam desesperados. Jesus, ele estava o quê? Dormindo, porque ele estava cansado. Por que ele estava cansado? Porque ele tinha passado o dia inteiro pregando. Ele era muito ocupado.
Ele andava de cidades em cidades, comia com pecadores, ele entra na casa de prostitutas, ele gasta tempo com os pobres, ele olha para os menos favorecidos, mas ele também olha para os ricos, como por exemplo, vai à casa de Zaqueu. Ele era muito ocupado. O que é que nós vamos aprender com isso, olhando diretamente para ele? Eu poderia falar de muitos outros, e no decorrer a gente vai ver, por exemplo, até o caso da própria Susanna Wesley, mãe de John Wesley e Charles Wesley. A gente vai perceber que nós, se queremos ser piedosos, não podemos ser desocupados. Ficou claro isso, né? Agora, a pergunta é: como ser perseverantes nas disciplinas da piedade? A gente vai olhar aqui alguns pontos que falam sobre essa perseverança, olhando mais além, que é para a piedade, para você alcançar a piedade. Agora, como você ser perseverante com o objetivo de alcançar essa disciplina tão importante que é a piedade? Como fazer isso? A gente vai olhar aqui que quando as emoções, elas normalmente acompanham as experiências que nós temos com Jesus, quando nós temos algumas experiências com Cristo e experimentamos algumas disciplinas espirituais com fervor, quando a gente sente a presença de Deus vindo e nós temos experiências com Ele, quando temos experiências na oração, quando temos experiências com Deus através da oração, até mesmo quando servimos outras pessoas, de repente somos marcados por situações que mexem conosco e nós percebemos que Deus literalmente está marcando a gente ali, que são experiências que nunca mais esquecemos. Quando jejuamos também. Agora, quando nós temos essas experiências, somos marcados por elas, certo? Começamos a caminhar com Deus, olhando para a piedade. Hoje nós estamos falando sobre ela. E com o passar do tempo, parece que essas emoções que marcaram a nossa vida nessas disciplinas espirituais, elas vão desaparecendo, parece que elas vão esfriando. O que fazer quando essas emoções que um dia marcaram a nossa vida e nós olhamos para essas experiências do passado com tanta paixão, essas experiências, essas emoções vão desaparecendo, vão diminuindo? Qual é o nosso comportamento quando essas emoções começam a se dissolver? Como é que nós poderemos permanecer fiéis quando nós não sentimos mais aquela emoção do início? Lembra que a gente está querendo alcançar a prática da piedade, certo? E agora? A gente vai olhar aqui que tem 3 coisas, pelo menos, que nós vamos ver aqui, que são raramente mencionadas, mas elas vão nos ajudar a perseverar nas doutrinas espirituais, certo? A gente vai olhar para elas agora. A primeira delas é que nós não podemos esquecer o papel do Espírito Santo. 2 Timóteo, eu escrevi aqui para nós ganharmos tempo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 fala: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Nós não somos covardes. Eu olho para João Batista e o meu coração se enche de alegria quando eu vejo um homem que sai pregando por Israel, andando pelas ruas de Jerusalém, onde a iniquidade estava em alta, a corrupção no meio da política, a promiscuidade estava muito
muito exacerbada em Israel, e ele começa a pregar o arrependimento naquela nação, e ele fala: raça de víboras, arrependei-vos porque o fim está próximo. A coragem que aquele homem tinha, independente das represálias que ele vinha sofrer. Nós sabemos que no final ele morre sendo ele foi decapitado, mas ele não perdeu a coragem de pregar o evangelho, mas de poder. A segunda parte fala: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder. Engraçado que, olhando para aquela passagem do Evangelho de João, capítulo 20, Jesus ele morre, ele não tinha aparecido ainda para os discípulos, e os discípulos estão dentro de uma casa morrendo de medo. E naquele contexto, Jesus entra no meio deles e eles ficam com medo. Jesus acalma o coração deles, e lá no final dessa passagem, Jesus ele fala assim: assim como o Pai me enviou aqui para a terra, eu envio vocês agora. Vão e recebam o Espírito Santo. Agora, com outras palavras, ele está dizendo assim: assim como o Pai me enviou, ele está querendo dizer, na mesma autoridade, no mesmo poder que o meu Pai me enviou aqui para a terra, nessa mesma autoridade, nesse mesmo poder, eu estou enviando vocês agora. Vão e recebam o Espírito Santo. Poder. Aí a terceira parte, de amor e de equilíbrio. Era aqui que eu queria ficar, mas eu não poderia falar das outras, não poderia deixar as outras esquecidas, mas sobre a importância de amor e de equilíbrio. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio, meus irmãos, não tem nada a ver com temperamento. Se você tem um temperamento sanguíneo ou hemorrágico, como alguns gostam de brincar, ou se você é melancólico, ou se você é fleumático, tem algumas formas. O doutor Ricardo aqui vai explicar, vai poder falar melhor, mas tipos diferentes de temperamento: sanguíneo, melancólico, fleumático, colérico. Não sei qual temperamento você tem, mas aqui, quando se está falando de equilíbrio, não está relacionado a temperamento, não está relacionado aos seus comportamentos consequentes do seu temperamento, porque independente de você ter um temperamento sanguíneo, colérico ou fleumático ou melancólico, o que nós vamos entender aqui quando ele está falando de equilíbrio é justamente um realinhamento nos seus hábitos. Ou seja, que você seja uma pessoa ordeira, organizada. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele vai equipar o nosso interior, com certeza, ele vai nos fazer isso, e ele tem trabalhado na nossa vida, suficiente e sobrenaturalmente, com espírito de equilíbrio. É isso que esse texto, essa última palavra está querendo dizer. Quando se trata de equilíbrio aqui, é justamente de um espírito equilibrado do qual nós precisamos ter. Agora, esse espírito de equilíbrio, para que nós precisamos ter ele, para que nós possamos obedecer a uma ordem. E qual é essa ordem? Exercitar a piedade. A prática da piedade é algo que precisa ser exercitado diariamente. Eu olho para Susana Wesley, por exemplo, a mãe de John Wesley. Ela tinha 19 filhos, só 19. Ela educava os filhos, os criava muito bem,
E ela ainda dizia assim: contudo, eu ainda tenho 1 hora com o meu Senhor prostrado a seus pés. 1 hora por dia, Susana Wesley separava para orar ao Senhor, para se prostrar aos seus pés e dedicar a sua vida de oração e de relacionamento com Ele. Não é temperamento, mas sim organização. O Espírito Santo, ele nos ajuda, meus irmãos, a perseverar, certo? Ele nos ajuda a perseverar até o fim nas coisas que nos farão semelhantes a Cristo. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar a perseverar nas coisas que nos faz ser semelhantes a Cristo. Eu não posso ter um coração duro se eu pretendo ser piedoso. Você não pode ter um coração difícil, resistente, que não aceita confrontos, se você quer olhar para a piedade. A piedade, ela é um reflexo do que acontece no processo chamado quebrantamento. A piedade é algo que acontece quando nós deixamos de olhar para nós como pessoas cheias de direitos e passamos a olhar para os direitos que nós não temos mais, porque na verdade o único direito que a gente tinha era de ir para o inferno. E Jesus Cristo vem e arranca esse direito de nós, e agora a gente passa a olhar para a nossa pecaminosidade. Então a gente está esculhambado. Nós temos, desculpa falar assim, mas nós estamos cheios de problemas. Se nós queremos alcançar a piedade, nós não podemos ter um coração duro. Romanos 8, capítulo 8, versículo 16, vai dizer que o Senhor nos ajuda a orar quando não sabemos como orar. O próprio Espírito vai dizer assim: intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. É difícil quando muitas vezes somos confrontados com a natureza que ainda existe dentro de nós, não é verdade? Às vezes é difícil mudar a natureza que existe dentro de nós. Ela é difícil de mudar se nós tentarmos mudar por nós mesmos. A partir do momento que eu paro de olhar para mim e eu passo a olhar para a cruz, o que Cristo fez. Falamos isso aqui sempre, meus irmãos. Tudo que nós falamos, que pregamos, ensinamos, apontamos para a cruz. Só que parece que às vezes ouvimos e parece que por um estado de tempo ou momento permanecemos como se estivéssemos inertes ou dormentes, digamos assim. A verdade é que enquanto nós tivermos um coração duro, nós vamos ser limitados em alguns momentos de percebermos o quanto precisamos mudar e, consequentemente, não alcançaremos a piedade.
porque o processo até chegar lá, na piedade, é uma estrada onde nós olhamos e encontramos diversos espelhos. E esses espelhos refletem não só para o que existe do lado de fora, mas eles mostram o que existe por dentro, onde está debaixo do tapete, e muitas vezes as pessoas não conseguem ver, e só você sabe o que está ali. E muitas vezes nem mesmo você sabe, como o próprio salmista vai dizer no Salmo 139, Senhor, é Tu que me sondas e me conheces, Tu sabes quando me assento, quando me levanto, e de longe Tu conheces os meus pensamentos, Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e de longe Tu me conheces. Antes que a palavra chegue na minha boca, Tu sabes inteiramente o que eu vou falar. Nós não nos conhecemos completamente, mas quando nós olhamos para Cristo e passamos a desejá-lo, automaticamente Ele também vai mostrando para nós como nós estamos e quem nós devemos ser. E quem nós devemos ser? Como nós devemos ser, melhor dizendo? Nós devemos ser parecidos com Ele. E para ser parecidos com Ele, ser piedosos como Ele foi, precisamos passar por esse processo chamado estrada da vida, que nós olhamos enquanto nós caminhamos, apontando para Ele, olhando para Ele, Ele vai mostrando para nós esses espelhos, e nós começamos a perceber tudo que existe dentro de nós. E assim, nesse processo, olhando para Ele, o Espírito Santo vai mostrando como nós devemos fazer para mudar. Agora, se tivermos um coração duro, nós não seremos nunca piedosos. O que mais a gente pode aprender então com esse propósito de alcançar a piedade? Vamos olhar aqui mais adiante. Nós vamos ver também que para alcançarmos a piedade, nós precisamos ter um papel muito importante, que é o papel da comunhão com os irmãos. Precisamos ter comunhão com os irmãos. Não existe comunhão solitária, concorda comigo? Não tem como você ter comunhão solitária. Eu estou tendo... um amigo meu falou esses dias, eu estava na internet e cultuando o Senhor, eu estava tendo comunhão com os irmãos que não me conhecem, não sabem quem eu sou, e eu estava lá vendo eles, mas eles não estavam vendo Ele. Não tem como você ter comunhão com alguém estando sozinho. E tratando-se de algumas disciplinas espirituais, elas precisam da participação de outras pessoas, elas precisam da participação de outros irmãos. Como, por exemplo, a adoração pública. Nós acabamos de fazer isso aqui, não é verdade? Através das músicas, do ofertório. Adoramos ao Senhor através do louvor e adoramos através do ofertório em comunidade, concordância. Não tem como uma disciplina espiritual como essa ser exercitada, evidenciada de forma solitária. Não tem como. Não tem como também a oração. Você não tem como exercitar a disciplina espiritual que é chamada de oração em grupo, onde todos oram com propósitos específicos, onde todos oram clamando ao Senhor. Você não tem como fazer isso de forma solitária. Não temos como. Nós não temos muito como servir. Nós até podemos servir também de forma solitária. Você sai para servir, mas a igreja como um todo, ela serve em comunidade. A comunhão no Novo Testamento, ela tanto tinha como propósito se relacionar com os irmãos, mas o propósito maior também era olhar para o Deus triuno. Eles alcançavam a piedade se relacionando com os irmãos, mas também eles olhavam para Cristo, olhavam para o Deus triuno. A gente vai olhar aqui, por exemplo, em 1 João, olha só o que João disse: nós lhes proclamamos o que vimos, ou seja, eles viram Cristo. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu
Filho Jesus. Preste atenção. Nós lhe proclamamos o que vimos. João está falando isso, e ele está falando também acerca de todos os outros discípulos, de todos os outros apóstolos e discípulos. Nós estamos proclamando o que vimos. Nós vimos quem? Nós vimos Cristo. E ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Prestem atenção na importância da comunhão que ele está querendo enfatizar aqui. Nós podemos ter comunhão com os outros, com base no que? Vocês vão ter comunhão conosco, com base no que nós vimos e no que nós ouvimos, e nós compartilhamos com vocês, e por isso vocês vão ter comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, em outras palavras, nós temos relacionamentos com vocês hoje, geramos relacionamento com vocês com o propósito de termos amizade, comunhão, mas ao mesmo tempo esse não é o nosso principal propósito. Nós temos esse relacionamento fraterno hoje porque um dia fomos alcançados por Cristo, nós conhecemos Ele, nós vimos Ele, ouvimos dEle, e agora nós compartilhamos dEle com vocês. Aí ele fala, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós só teremos comunhão com os outros de forma saudável, apontando para a piedade, não vamos esquecer disso, porque nós podemos ter relacionamento e amizade com muitas pessoas, porque o ímpio tem. E eu conheço muitas pessoas que não são cristãs, que são desenroladas, viu? Carismáticas, têm amizade com tanta gente, o povo gosta deles, mas amizades, comunhão, relacionamento fraternos que apontem para piedade, onde nós vamos nos tornar pessoas piedosas, onde nós estamos buscando ser piedosos, nós só conseguiremos se olharmos para Cristo. Ou seja, vou ser mais direto, se os nossos relacionamentos não apontam para Cristo de alguma forma, deveriam apontar. Se os nossos relacionamentos não refletem o amor de Cristo na nossa vida, deveriam apontar. Se os nossos relacionamentos não fazem com que as pessoas olhem para nós e ao mesmo tempo percebam que existe algo diferente no nosso comportamento, no que nós falamos, nas nossas atitudes, se isso não apontar para Cristo, deveria apontar. O papel da comunhão, meus irmãos, não é se tornar o melhor amigo do próximo. O papel da comunhão não é fazer com que você seja uma pessoa agradável, simpática no meio de tantas outras. O papel da comunhão é apontarmos para Cristo e lembrarmos do que Ele fez por nós. Porque o Deus triuno, Ele escolhe vir dos céus, da eternidade, de um local onde não existe dor, sofrimento, onde a sua glória, ela enche todo o céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos o adoram. Ele não precisa sair de lá, mas ele sai de lá vindo ao encontro de pecadores, falhos, cheios de defeitos. Porque como diz João 3,16, ele amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todas as pessoas que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Ele fez isso para que nós, que éramos condenados ao inferno por conta do pecado que aconteceu lá no Éden, agora pudéssemos ter comunhão
novamente com Ele. Porque quando Deus criou o homem tinha relacionamento com Ele. O pecado separou Deus de Adão. E agora Cristo vem para que todas as pessoas que foram separadas por aquele pecado lá no início pudessem voltar a ter aquele relacionamento direto com o Pai através dele. A comunhão que um dia foi separada por conta do pecado, ela foi restaurada por Cristo lá na cruz. E agora, essa comunhão que nós temos, nos permite ir para o céu, porque a nossa vida aqui, ela não vai durar muito tempo. Alguns duram 100 anos hoje, mas é raro chegarmos aos 100 anos, aos 95, não sei, é raro. É um fio de cabelo comparado ao que é a eternidade, onde teremos um relacionamento eterno na presença de Deus, onde estaremos na presença do Deus Pai, na presença do Deus Filho, na presença do Deus Espírito Santo, onde veremos todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, onde o adoraremos 24 horas por dia, ou melhor dizendo, não teremos mais hora para cronometrarmos o tempo, porque será eterno, será atemporal, e lá nós o adoraremos e nos regozijaremos com a sua presença, com a sua glória, com a alegria plena que nós ainda não conseguimos experimentar aqui. E lá nessa eternidade tão desejada por nós, que precisa ser desejada por nós, estaremos também com todos os santos que perseveraram na terra, que procuraram, desejaram a piedade, que procuraram olhar para Cristo e o desejar como tudo de mais precioso na sua vida, lá com os nossos irmãos, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Quando nós olharmos para José, quando nós olharmos para todos os apóstolos, quando olharmos para Enoque, que Deus o tomou para si, para Elias, quando olharmos para Davi, quando olharmos para Salomão, quando olharmos para todos esses homens do passado que se encontram na Bíblia, e também quando olharmos para os nossos parentes, por aqueles que nós oramos, por aqueles que nós perseveramos em oração, que nós nos ajoelhamos muitas vezes aqui e apresentamos ao Senhor e foram alcançados por Ele, estaremos em comunhão na eternidade. O propósito de alcançarmos a piedade, meus irmãos, também é termos comunhão com os outros. Agora, essa comunhão, se não apontar para Cristo, não vale de nada. Porque aparentemente uma boa popularidade e um relacionamento agradável com muitas pessoas é o tal do político. Já que estamos no período de eleição, né? O político é sempre sorridente, agradável e carismático. Se não apontarmos para Cristo, deveríamos apontar. Amém? E agora o último ponto é com o propósito de alcançarmos a piedade, meus irmãos. Nós não podemos esquecer também do nosso papel em lutar, o papel da luta. A verdade é que para alcançarmos a piedade, muitas vezes passaremos por apertos, por desertos, pelas tempestades, como muitos falam, pelas provas, né? Só Deus sabe como alguns estão aqui, como estamos, né? Em que provas estamos passando. A verdade é que a prova, ela sempre existirá, meus irmãos. Ela sempre existirá. O que nos faz passarmos por essas provas é porque nós estamos envolvidos pela graça. A graça de Cristo que foi derramada lá na cruz, agora faz com que a gente passe perseverando dia após dia. Nós precisamos. A verdade é que eu falei no início, né, daquelas experiências que nós tivemos com Deus,
daquelas emoções que marcaram a nossa vida, que nos lembramos dela muitas vezes, daqueles momentos que Deus nos visitou e marcou tanto que nós não esquecemos dela com tanta facilidade. Mas a verdade é que essas emoções que participaram das experiências que nós tivemos com Deus um dia, elas não nos tirará das lutas. Olhe para você e responda para você mesmo das experiências que você já teve com Deus e das lutas que você tem passado. As visitações que Deus fez na minha vida e na sua vida, e mesmo assim não impediu das lutas continuarem prosseguindo. Não é verdade? Se você encontrar aquelas pessoas que diz que as experiências que nós temos com Deus vai nos tirar das lutas, meus irmãos, fuja dessas pessoas. Fuja daquelas pessoas que só querem viver tendo experiências com Deus. Porque muitas vezes Deus ele não quer falar e fica em silêncio. E aí? Agora é interessante porque o próprio Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês podem vencer também. O mundo odiava Jesus. O mundo antigo, Israel, por assim dizer, na sua grande maioria, os políticos, os religiosos odiavam Jesus, o perseguiram. É tanto que ele foi morto por perseguição política e religiosa. A verdade é que as lutas, meus irmãos, elas começam quando a carne muitas vezes deseja o que é contrário ao Espírito. Muitas vezes, quando desejamos o que é contrário ao Espírito, permite-nos ser sujeitos a alimentar a carne. É aquela velha ilustração: você tem dois animais, se você dá cebola para um e dá carne assada para o outro, dá ração com proteína para o outro e dá cebola para o outro, dá cenoura, sei lá, quem você acha que vai ficar mais forte? Que está comendo vegetais ou que está comendo proteínas, que está comendo carne? Entendem? O que nós estamos alimentando? As lutas começam muitas vezes quando a carne deseja o que é contrário ao Espírito. A verdade é que nós somos tentados, nós passamos por muitas tentações em meio das provações. Em meio às provações, às lutas, de brinde ainda vem as tentações. Às vezes são só lutas, mas às vezes você também está passando pelas lutas e acaba sendo tentado também. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa o quê? Tragar. Sede sóbrios, porque o inimigo está bramando como um leão ao nosso derredor, não é ao nosso redor. Preste atenção nisso. Ao nosso redor, os anjos do Senhor acampam ao redor dos seus. Caminhamos e somos guardados pelo Senhor. Muitas vezes somos livrados de tantas coisas e nem sabemos dos
dos livramentos que Deus nos dá. Agora a verdade é que quando somos tentados e somos suscetíveis a essas tentações e nos entregamos a ela de forma consciente ou inconsciente, a palavra de Deus também vai dizer em 1 Pedro que em Deus não habita pecado. Aí 1 Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Está ao derredor, como um leão, rugindo, bramando, buscando a quem possa tragar. Se ele está ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, ele está atento, procurando o quê? Uma brecha. Entendem? Devemos continuar lutando, meus irmãos, para fugir de muitas coisas. Fugir da tentação, fugir da fofoca, fugir da inveja, fugir do amor ao dinheiro, fugir dos vícios que muitas vezes nos acompanham. Precisamos lutar para fugir e sermos libertos de tantas coisas. Pergunta que eu faço hoje é: com o que eu e você estamos lutando hoje? Qual é a minha luta e qual é a sua luta? Você pretende ser piedoso? Pretendemos ser piedosos? Jonathan Edwards, ele escreveu algo que me constrangeu quando eu li. Ele falou assim: ó Deus, eu quero conhecer a eternidade e que a eternidade esteja em meus globos oculares. Ó Deus, coloque o desejo da eternidade nos meus globos oculares. Imagine fazer tudo, meus irmãos, olhando para a eternidade. Imagine, meus irmãos, olharmos para Cristo e automaticamente também desejarmos a eternidade. Olha só o que Cristo ensinou para nós. A oração do Pai Nosso, ela fala assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Que a vontade de Deus, que é exercida dia após dia na eternidade, seja também evidenciada nas nossas vidas aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Ou seja, que o nosso desejo seja olhar para a eternidade, para o Cristo que nos aguarda lá na eternidade também. Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, ele aparece para os discípulos, e quando ele está se despedindo dos discípulos, ele diz: eis que vos envio o Consolador, o Espírito Santo, e ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos, porque é um período cronológico, porque após esse período cronológico que existe é a eternidade, e na eternidade Ele está aguardando por nós. Amém. Que possamos, meus irmãos, olhar para Cristo, que possamos, meus irmãos, no nome de Jesus, olhar para a eternidade e desejarmos a eternidade. Quando nós fazemos isso, olhando para Cristo, nós seremos alguém
piedoso. A piedade perfeita nunca alcançaremos, porque isso só Cristo fez. Mas quando olhamos para Ele, nós somos mais parecidos com Ele, e Ele automaticamente trabalha na nossa vida e nos leva, quando nós não temos por orgulho, lembra? Ser resistentes. Nós caminhamos olhando para Ele, e Ele vai trabalhando na nossa vida e nos levando para a piedade. Que Deus possa abençoar essa palavra no nome de Jesus. Vamos orar.